Ela diz: como podemos colocar em prática os ensinamentos de Jesus sobre amor nas nossas interações com pessoas de outras religiões, mesmo quando elas não respeitam a nossa crença religiosa? E a outra pergunta dentro desse tema também, da Rosana Almeida, do Rio de Janeiro: o que eu deveria fazer diante de uma pessoa que não me trata com respeito e que acho até que poderia agir para me prejudicar no trabalho? É complicado ser bondoso com quem quer o nosso mal. É verdade, Rosana, é complicado ser bondoso com quem quer o nosso mal, mas é possível. Só o bem, ensina a religião divina, justifica a existência humana. Agradeço a você, Rosângela, do Rio de Janeiro, a nossa irmã Maria das Dores, de Itumbiara, no estado de Goiás. Bem, a gente parte como primeiro objetivo de toda a pregação da religião divina, ensina o seu presidente pregador, irmão Paiva, é Jesus. Recorremos ao Santo Evangelho do Mestre, segundo Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Observemos, irmã Maria das Dores, o que o divino pastor nos ensina. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ora, às vezes as pessoas têm crenças diferentes e nós temos a nossa crença, ou podemos não ter crença, porque a gente precisa respeitar a todos, a quem tem uma religião ou quem não professa nenhuma religião, sendo essa pessoa agnóstica ou ateia. Todos devem ter a liberdade de escolher ter ou não ter uma crença religiosa. Agora, algo que a gente pode e deve fazer: como nós gostaríamos de ser tratados? Quando Jesus fala da lei da reciprocidade, Ele está nos dizendo que nós precisamos agir da forma que nós gostaríamos que agissem conosco, com respeito, com dignidade, respeitando o pensamento e a forma que a pessoa concebe os valores, as crenças e tudo mais que ela acredita ou não acredita, né? Quando você diz assim, minha irmã, como podemos colocar em prática os ensinamentos de Jesus? Jesus, ele disse a grande chave aqui: tudo o que quereis que os homens vos façam. Como você gostaria que essa pessoa lhe atendesse, conversasse com você, te respeitasse? Faça isso. Não quer dizer que nós devemos ser ingênuos. A gente precisa não agir com intolerância, com radicalismo, mas também a gente se proteger. Se aquela pessoa ainda não está no momento dela de aprender a respeitar, de aprender a reconhecer o valor das outras crenças, está tudo bem. Um dia ela vai aprender. Nas nossas vidas eternas, Jesus ele nos estabelece caminhos para que a gente possa aprender e a respeitar o outro. Indo agora à pergunta da nossa irmã, querida irmã Rosana Almeida, do Rio de Janeiro. Muito obrigado também por sua pergunta, porque você diz que é difícil, né, a gente fazer o bem quando as pessoas tentam nos prejudicar. Há um livro do escritor Paiva Neto, que o título é Urgente Reeducar. E essa obra, ela não deveria ser apenas de estudo, ela deveria ser de análise profunda de todos nós. Deveria, não, deve. Você pode baixar o livro pela Amazon.com, adquirir esse livro, você estudar em sua casa. Na página 32, o autor ele traz o subtítulo Bondade, Justiça versus Vingança. Observe aqui, Rosana, a grande lição, porque é uma linha muito tênue da gente agir com justiça e se vingar. Então a pessoa nos prejudica. Não está certa essa atitude de prejudicar, de puxar o tapete. Como deve ser a nossa postura? Nós vamos partir dessa orientação que traz o irmão Paiva com a sua experiência de longo de décadas, de conhecendo a vida humana, de entendendo as lutas que a gente enfrenta, e ele procura esmiuçar e facilitar a nossa compreensão para que a gente haja com respeito, com justiça, mas jamais com vingança. Observe o que ele diz. Confúcio, citado por mim no livro Apocalipse Sem Medo, outra obra da lavra dele, de 2002, essa obra, definiu assim Confúcio: pague a bondade com a bondade, mas o mal com a justiça. Já tive a oportunidade, volta o irmão Paiva, de considerar que o sábio pensador chinês, ao se referir à justiça, não a conceberia nunca como promotora de justiçamentos. O filósofo e pedagogo francês Allan Kardec também apresenta sua contribuição ao tema. Diz Kardec: a justiça não exclui a bondade. Temos aqui vários elementos, hein?
E prossegue o autor. Evidentemente, porque justiça não significa vingança. Por tudo isso, devemos estar muito atentos ao que Aristóteles, em Ética a Nicômaco, seu filho, ensinou numa tradução literal que a virtude está no meio. In medio virtus est, em latim. E o irmão Paiva diz assim, que prefiro transcrever da seguinte forma, a virtude se encontra no equilíbrio. Então vamos pegar aqui, Rosana, fechando aspas, alguns pontos. Confúcio dizendo pagar a bondade com a bondade e o mal com a justiça. Jamais vingança ou justiçamentos. A pessoa quer me prejudicar no trabalho. Como eu devo agir? Eu devo me proteger sabendo que aquela pessoa não utiliza armas justas, verdadeiras, armas não no sentido pejorativo da palavra, mas recursos justos. Ela poderá mentir, enganar. Então eu preciso ter uma postura muito correta no meu trabalho, verdadeira, clara. Talvez eu tenha que me proteger, não ter conversas com ela sozinha ou sozinho, ter uma outra pessoa junto. Tudo que eu for fazer e tiver uma relação com essa pessoa, copiar uma outra, seja um projeto, seja um e-mail, para que eu tenha outras testemunhas, para que não fique a minha palavra contra dela, jamais tentando prejudicá-la, mas agindo com muita lisura, mas com proteção. Isso é agir com justiça. Também, se houver observar valor nessa pessoa, destacar esses valores para ela sozinha, na frente de outros, mostrando que você não guarda ressentimentos e você não a está pré-julgando, condenando ou puxando o tapete dela da forma que infelizmente ela esteja fazendo. Mas há um outro ponto que vai além. Paulo apóstolo, que aprendeu com Jesus, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 13, ele diz assim, havendo feito tudo, ficar firmes. E uma das coisas que nós não podemos prescindir é de orar. Porque se aquela pessoa está agindo errado, ela não percebeu ainda que o mal vai voltar para ela. Não porque nós queiramos. É que a lei do retorno existe. Quando a gente ora, a gente auxilia o anjo da guarda daquela pessoa para que o olhar dela seja ampliado com o colírio do amor de Jesus. E não vai ser de um passe de mágica, de uma hora para outra, mas que ela possa aos poucos não nos olhar como inimigos, pode até ver como adversário, que o adversário é aquele que pensa de forma diversa, mas não como inimigo, como alguém que queira prejudicar. E ela vai ver que por pensarmos diferentes, não há motivo para que a gente entre em conflitos, muito pelo contrário, mas orar intensamente. Então Paulo diz, havendo feito tudo, além das questões materiais, a oração é fundamental, porque aquilo que às vezes nós materialmente não vamos conseguir resolver, Deus pode resolver. Mas que a gente saiba esperar o tempo certo, não queiramos tudo de uma hora para outra, mas as proteções materiais devemos tê-las no nosso cotidiano, para que você não seja exposta a situações às quais você não gostaria. Muito obrigado, Rosana, muito obrigado, Maria das Dores, que Jesus as abençoe e as fortaleça sempre. Muito importante essas orientações da religião do terceiro milênio. Bom, agora a gente chega aqui à terceira pergunta, que vem do Pedro Gonçalves, de Lajeado, Rio Grande do Sul. Então ele diz assim, tem gente que faz coisas que eu não concordo, ignoram as leis de Deus nas suas ações. Eu não deveria me afastar destas pessoas para não ser influenciado por elas? É a pergunta aqui do Pedro, irmão Damásio. Objetivamente, Pedro e a todos de Lajeado, no Rio Grande do Sul, obrigado por sua audiência. Em princípio, não. E a gente vai observar aqui o que vai dizer o Criador deste espaço que nos esclarece. Se a gente está aqui para poder conversar sobre esses temas, é graças a ele, que é o autor do livro A Esperança Não Morre Nunca, o escritor Paiva Neto. Ele diz nesta obra, e eu vou recorrer aqui à página 151, ele traz o subtítulo Não Desistir daqueles que amamos. E num dado momento, ele vai trazer uma lição que é extraordinária. Abrir aspas. Não deve-se desistir das pessoas que se ama. Ah, mas eu não amo essa pessoa que me prejudica. Ele também vai responder para você isso. Mesmo as que por um motivo ou outro se deixe de amar ou nunca se amou. Na verdade, não se pode, em hipótese alguma, desamparar a criatura humana, porque no fundo formamos a imensa família de Deus. Aprendamos com Jesus. Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho.
O pastor zeloso vai buscar a ovelha perdida onde quer que se encontre. Fechar aspas. Irmão Pedro, aqui vamos partir destas lições do irmão Paiva. A gente nos considerando como seres eternos, ao longo de nossa trajetória nesta vida e nas outras vidas que compõem a vida eterna, quantas vezes nós já erramos? Quantas vezes nós já negligenciamos as leis divinas? Jesus nunca desistiu de nós. Ele cria mecanismos para que nós nos corrijamos e retomemos ao caminho do bem. Lembra-te, pois, está no Apocalipse, de onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Então, desistir das pessoas talvez fosse o caminho mais simples. Imagine se Deus desistisse de mim. Eu sou falho, mas eu luto para ser melhor. Mas quando Ele identifica que a gente quer ser melhor, mesmo nas nossas imperfeições, Ele coloca ao nosso lado pessoas que nos ajudem. Quantas pessoas já devem ter te ajudado, hein, Pedro? A você chegar onde chegou? Quantas pessoas já me ajudaram a nossa irmã Eli, a nossa irmã Franciele? Mas isso não quer dizer que nós devamos ser tolos. Ajudar, se a pessoa também não quer melhorar, a gente também tem que respeitar. Voltamos ao que Paulo apóstolo dizia, havendo feito tudo, ficar firmes. Porque tem a nossa parte, mas tem a parte da pessoa e a parte de Deus. A gente não deve se afastar. Porém, não devemos seguir os mesmos comportamentos errados que as pessoas que porventura a gente não concorde ou que literalmente aqueles comportamentos não sejam dignos. Então, se a pessoa mente, se ela trai, se ela engana, se ela tem comportamentos que são nocivos a ela, como o uso de drogas, a bebida, precisa de ajuda, mas eu não vou seguir o mesmo caminho. Eu vou dizer para ela que aquele caminho não é bom, vou ajudá-la, mas eu não vou estar junto com ela naqueles lugares. Eu não vou estar junto com ela naqueles comportamentos. Isso é dever nosso não fazê-lo. Porque às vezes alguém pode dizer, então se a religião divina disse que eu não posso desistir, então eu tenho que ir onde a pessoa for. Não é isto. Jesus diz, me diga com quem andas que eu te direi quem és. Esse com quem andas não são pessoas, são quais valores, são quais sentimentos, são quais atitudes a gente tem andado dentro da gente. É isso que nós devemos combater. Nunca as pessoas, ajudá-las. Às vezes a gente não consegue sozinho ou sozinho, mas a gente pode buscar ajuda. A religião divina está aqui para isso. E a gente não deve nunca ter um olhar preconceituoso ou de julgamento. Aquela pessoa não segue a lei de Deus. A gente pode dizer que ela não segue toda a lei de Deus, como eu também não sigo toda ela. Eu até tento, de verdade. Mas eu tenho certeza que não consigo tudo. Senão não estaria nem aqui na Terra, estaria em outros páramos celestiais, porque a gente está aqui numa escola para aprender. Então não nos cabe julgar, nos cabe ajudar e orar muito por nós, para que a gente seja melhor, para que a gente não tenha um olhar ácido, falas amargas, mas também orar por aquelas pessoas, para que elas acordem e possam seguir o melhor caminho. Tudo isso, gente, é a persistência em viver o novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Se você tem dúvidas aí do seu cotidiano, tá vendo só como a gente pode aprender muito mais aqui na religião do terceiro milênio? Deixa aí a sua dúvida também, se você está nos acompanhando pelo youtube.com/Religião de Deus Vídeos, pode deixar a dúvida no chat, né, nos comentários aí desse vídeo. A gente pede também que você curta esse vídeo, compartilhe, tá bom, nas suas redes sociais, para que esses ensinamentos cheguem a cada vez mais pessoas por meio da internet, tá certo? E se você quiser mandar a sua dúvida também, pode ser pelo 998318195 DDD 11. É o WhatsApp aqui da Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Pode ser feito de forma anônima, tá? É importante que a sua dúvida seja respondida. Agradecemos aqui o irmão Emerson Damásio, ministro pregador da religião do terceiro milênio, e encerramos com a saudação legionária, todos juntos. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.